Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Diogo Medeiros, sou professor de Educação Física. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A minha satisfação só não é maior, né, pessoal? Porque ainda não podemos estar juntos aí nas nossas quadras, nos nossos pátios, mas em breve estaremos aí todos juntos, se Deus quiser, tá certo? Bom, eu estou aqui com o professor Eduardo Leles, meu amigo, também professor de Educação Física. Tudo bem, professor Eduardo? Seja bem-vindo à equipe de Educação Física. Olá, muito obrigado a todos pela oportunidade de estar participando dessa equipe do REAMP e espero que a gente construa um belíssimo trabalho aí ao longo desse ano. Show de bola. Aproveitando, pessoal, agradecendo aí, né, as minhas duas colegas, Luciana e Cleide, que fizeram parte da equipe de Educação Física do ano passado, que não puderam, né, estar com a gente esse ano. Um forte abraço aí para elas. E agradecer aqui também a minha intérprete, Vânia, que será a minha voz aí junto a vocês da comunidade surda, tá certo? Bom, o tema da nossa aula de hoje, ele está aí na semana 6 do seu PET, da sua apostila. Na verdade, hoje nós vamos abordar quase que o seu PET inteiro, pessoal. Nós vamos falar sobre jogos e brincadeiras. Eu acho que quem lê o PET aí está muito claro. Jogo e brincadeira é uma coisa muito legal, uma coisa que diverte. Então nós vamos aprender um pouco aí sobre esse universo hoje, tá certo? Ao final vai ter também algumas brincadeiras práticas. Então a aula está muito legal, fiquem por aí, vocês não vão perder não, tá certo? Bom, então na aula de hoje, basicamente, nós vamos experimentar, né, e jogar alguns jogos e brincadeiras, entender, né, o que é jogo e o que é brincadeira, e praticar alguns jogos, principalmente relacionados ao esporte. Aí no PET vocês está falando sobre vôlei e basquete. A gente vai falar um pouquinho aí o que é o basquete, o que é o vôlei, e vamos mostrar para vocês aí brincadeiras, né, muito fáceis de jogar aqui na própria casa de vocês, tá certo? Bom, mas você sabe o que é jogo, brincadeira, o que é esporte, é tudo a mesma coisa, é parecido. Vocês têm ideia? Vamos entender o que é jogo e o que é brincadeira? Então, pessoal, esse tema dessa nossa aula de hoje é bem interessante, né? A gente está praticando isso o tempo todo dentro da nossa escola, né? Dentro das nossas aulas de educação física, e às vezes a gente não entende essa diferença. Então, interessante a gente estar sabendo o que a gente está fazendo no momento da aula de educação física, se é uma brincadeira, se é um jogo ou se é um esporte, certo? Então a gente vai definir aqui brincadeira, né? A brincadeira tem poucas regras ou até mesmo a ausência delas e geralmente tem a presença de um brinquedo, né? Então uma brincadeira, por exemplo, que a gente faz o tempo todo nas nossas aulas é um pega-pega, né? Então a gente tem uma pessoa que corre atrás da outra, encostou a mão, a pessoa está pega, ela pode virar o pega ou ela pode, em uma outra variação da brincadeira, abaixar no lugar e aguardar alguém ir lá e descolar ela, né? Então essa brincadeira tem várias variações durante o ocorrer dela, né? E na brincadeira também a gente pode ter um brinquedo para auxiliar. Então, por exemplo, essa canetinha que eu estou aqui na mão, ela pode servir como um aviãozinho, né? Ela é um brinquedo e a gente pensar que a gente está fazendo uma longa viagem, que a gente está indo conhecer uma praia, uma cidade, né? Ou a gente pode estar montando uma cidade com seus carrinhos, né? É uma brincadeira também. Você está na sua casa com seus carrinhos, está brincando, montando, tem uma casinha, ou também brincando de boneca, né? Aquela boneca pode ser o seu filho, aquela boneca pode ser o seu irmão, né? Você tem aquele momento de estar brincando com aquele objeto, tá ok? E a pipa que está aí, né? Voltando aí no slide, é um brinquedo muito legal e na época de vento sempre está aí, não é verdade? Sim, sim, essa imagem aqui mostra as pipas aí e ela é uma brincadeira da cultura popular brasileira, né? Bem interessante. Passando aqui, a gente vai explicar um pouco sobre o jogo, né? O jogo ele tem regras fáceis e flexíveis que podem ser mudadas de acordo com a necessidade, né? Então, a gente explicou a brincadeira e agora a gente vai falar sobre o jogo. O jogo, por exemplo, é um jogo de dama, né? Então a gente tem, popularmente, a gente joga muito nas escolas, um jogo de dama que precisa de um tabuleiro, de uns objetos, para a gente estar movimentando e estar participando daquele momento de brincadeira de jogo, né? Mas também o jogo pode ser um jogo popular, como por exemplo um dois toques, uma paulistinha que a gente joga do futebol, né? Em vários locais ela é conhecida com um nome diferente, né? Então essa é a definição do jogo. Queimada, né? Queimada, por exemplo, cada escola joga de um jeito, tem escola que a gente, lá na sua deve ter isso, né? Tem menino que às vezes rosto é gelo, pé é gelo, então a regra muda, a regra ela pode ser flexível, o legal do jogo é isso.
Um próprio futsal pode virar também, na verdade, pessoal, a gente vê, lá na sua escola deve ter muito isso, 10 para cada lado. No futsal não tem? Fica aquela vacalhação entre aspas. A gente sabe que futsal você joga com 5. Tem problema jogar com 10? Não. Tem problema bater uma falta, bater um lateral no lugar de uma falta? Não tem. Né? Eu estou adaptando a regra, mas é importante conhecer como que o esporte funciona. Não é verdade? Sim. Então, passando aqui para a próxima definição, né, a gente chega na definição do esporte. Né? Então, o esporte ele tem regras universais que podem ou não ser mudadas em competições oficiais. Né? Então, as regras do esporte, normalmente, elas são regras escritas pelas federações da modalidade. Então, o futebol tem uma regra, o basquete tem uma regra, o vôlei tem uma regra, e essa regra, normalmente, ela tem que ser seguida durante as partidas. Ela não pode ser mudada durante as partidas oficiais, né? Mas como a gente explicou aqui atrás sobre brincadeira e sobre o jogo, em uma brincadeira, você pode adaptar uma regra do jogo e transformar ela, do esporte, e transformar ela em um jogo ou em uma brincadeira. Certo? Então, por isso que é interessante a gente abordar esses 3 temas, né, para vocês estarem entendendo aí a diferença de um e de outro, ok? Bacana demais. Bom, já que o professor Eduardo falou sobre esporte, né, nós vamos abordar hoje na aula de vocês 2 esportes, que são o vôlei e o basquete. Como ele bem disse, o esporte ele tem regra universal. Então, o que a gente está vendo no campo de futebol, né, lotado, com torcida, uma coisa assim, né, que a gente está esperando para ver de novo. Uma coisa importante que o futebol, qualquer lugar do mundo que você for jogar, é a mesma coisa. Aqui no Brasil é do mesmo jeito, no Japão, qualquer país da África, tem regra de impedimento, tem pênalti. Então no esporte a regra não muda, tá? Isso em jogos oficiais. Lógico que lá na educação física você pode mudar, tá certo? Mas no geral, em competição oficial mesmo, eu não posso mudar. E você tem que entender isso, né? Vai que sua escola tem aí uma equipe esportiva, igual lá na minha escola tem. Vai que tem algum jogo aí interclasse, então você tem que conhecer a regra aí do jogo, tá ok? Bom, então vamos falar um pouquinho do vôlei, tem no seu pet? O vôlei é um esporte muito legal, é um esporte que foi criado lá nos Estados Unidos, no ano de 1895, século XIX ainda, por um professor de educação física chamado William George Morgan. O objetivo dele, pessoal, era fazer um jogo, na verdade, o vôlei nem era um esporte, era um jogo para idosos. Então ele tirou a câmera de ar da bola do basquete, ou seja, uma bola bem levinha, o objetivo era rebater a bola, por cima da rede baixa, tamanho de rede do tênis, sem deixar essa bola cair, tá certo? Então não tinha essa coisa de fazer ponta, era um jogo cooperativo, até porque era para idosos. Os idosos não iam conseguir cortar a bola, dar peixinho para poder salvar, tá certo? E depois algumas pessoas perceberam a possibilidade de fazer disso um esporte competitivo. Né? Então o vôlei hoje é um esporte competitivo que consiste em quê? Né? Tem várias regras, evoluiu, virou um esporte olímpico. Você já deve ter visto o jogo de vôlei na televisão, já deve ter praticado na escola de vocês. Então o vôlei é um esporte que eu tenho uma rede no meio e o objetivo é fazer a bola cair na quadra do adversário e não deixar que o adversário faça a bola cair na minha quadra, tá ok? E aí eu tenho as regras, eu não posso tocar na rede, eu posso bloquear o adversário, eu tenho que sacar atrás da linha dessa quadra, né? São 6 jogadores em cada time e aí a gente vai jogando conforme as regras, né? Conforme vocês forem aí, passar do tempo aí da escola, né? Avançando 4º, 5º, 6º ano, vocês vão aprendendo um pouquinho mais aí sobre essas regras, tá certo? E tem também o basquete. Então, o próximo esporte que a gente vai estar falando aqui é o basquete. É um esporte criado em 1891 para substituir o futebol americano durante o inverno. Então, nos Estados Unidos, já entrando um pouco aqui na geografia, nos Estados Unidos eles têm um clima muito bem definido. Então, quando é frio, é muito frio, quando é calor, é muito calor. Sendo muito frio, lá neva, né? Em algumas cidades dos Estados Unidos acontece a neve. E aí, durante o inverno, o futebol americano jogado em um campo, né, aberto, não teria como os atletas ficarem praticando a modalidade, né, nesse campo aberto, porque estava cheio de neve, certo? E aí eles pedem um professor para estar adaptando algum esporte para um ambiente fechado. E o professor tem a ideia de adaptar o basquete. E aí ele entra num salão,
e vê 2 cestas de colher pêssego. Isso aí a gente pesquisou e viu na história isso. 2 cestas de colher pêssego, ele pega essas 2 cestas, coloca nas 2 extremidades lá do salão e esse cesto nem era vazado ainda, né? Era um cesto normal. E aí ele coloca nas 2 extremidades e coloca o desafio de arremessar nesse cesto. E dali começou a se desenvolver a modalidade basquete, ok? Então, o objetivo do basquete é fazer pontos jogando a bola na cesta do adversário e não permitir que ele acerte a bola dentro da cesta do seu time. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, de uma tabela de basquete. Então, a tabela consiste nesse retângulo ali com um aro e uma redinha no aro ali para dar o acabamento final. E aí o objetivo, essas cestas são posicionadas nas extremidades da quadra, né, e o objetivo do jogo, né, acertar a bola dentro desse aro ali. No basquete, a gente tem uma pontuação variada. Então, os jogos, o basquete não é como o futebol, né? O futebol, o jogo fica 1-0, 2-0, 3-1. Né? No basquete, não. Os jogos vão chegar a uma pontuação elevada. O jogo vai ficar 99-75, né? 110-103. Por que isso? Porque no basquete a cesta tem pontuação variada. Então a gente tem cestas de 1 ponto, cestas de 2 pontos e cesta de 3 pontos. Então a cesta de 1 ponto, ela ocorre quando tem alguma falta. Então, durante o jogo, houve uma falta que interfere diretamente no atleta. Ele vai ser cobrado um arremesso livre. Então tem a demarcação na quadra, a distância, o atleta faz o arremesso livre, vale 1 ponto cada arremesso livre. A gente tem as cestas de 2 pontos, que é uma cesta essas cestas são feitas bem próxima à tabela, né, o aro do basquete. Então é onde o pessoal faz o movimento que a gente chama de enterrada, chega bem próximo e faz, e todas elas que estão dentro do perímetro demarcado na quadra, que a gente fala que é o perímetro de 3 pontos. Então essa demarcação que tem na quadra, atrás desse perímetro de 3 pontos, né, as cestas que forem feitas vão valer 3 pontos, ok? Então esse aí basicamente é o princípio básico do basquete. Bom, agora chegou aquele momento da gente fazer, né, os nossos jogos e brincadeiras, pessoal. Como vocês estão vendo aí, vários jogos, eles deram origem, né, a outros esportes, a outras brincadeiras. Então agora nós vamos mostrar para vocês algumas brincadeiras aí fáceis que dá para poder fazer em casa, relacionadas aí ao basquete e ao voleibol, tá certo? Bom, nós vamos começar, ali está as nossas brincadeiras. Só vou colocar essa cadeira aqui, para que a gente possa fazer ela bem feito. Olha só, eu peguei aqui copos de plástico e dentro desse copo de plástico tem números. Isso aqui vai ser um jogo meio de sorte. Nós vamos jogar a bolinha aqui dentro e onde a bolinha cair, eu vou marcar aquela pontuação, tá certo? Então vou deixar aqui, vou demonstrar aqui o professor Eduardo jogando 3 bolinhas, tá? O arremesso do basquete é assim, ó, tá? Para cima. Só como o objeto aqui está baixo, fica mais fácil você jogar de cima para baixo. Mas se você quiser tentar o basquete aqui, não tem problema não, ok? Então vou começar ali. Se cair fora, né? Não é ponto nenhum. Caiu lá por trás. Parece que foram 2 atrás. Aliás, né? Acertei 2. Uma aqui de 2 pontos, ok? E essa outra aqui de 5 pontos. Então coloque para mim, professor Eduardo, 7 pontos, foi o que eu marquei. E aí você vai brincando com a pessoa da sua família. Agora vai ser a vez do Eduardo. Vamos ver quanto que ele vai fazer. Mostra lá, Eduardo, quanto você fez. Tira ali. Eu fiz 4 pontos. 4 pontos. Quer dizer que eu ganhei? Não, a gente poderia continuar aqui, né? E ver quantos pontos mais dá para poder fazer, enfim. Inclusive o próximo jogo, que é bem parecido aqui também, ó, a gente já vai pegar um balde que é maior. O nome desse jogo é 21, a gente faz muito ele, né, durante as aulas de educação física. Qual que é o objetivo? É você chegar aos 21 pontos, tá? Então, como que funciona? Também 3 bolas, aqui bolas maiores. E a gente padroniza uma distância mais longe, uma distância intermediária, uma distância mais perto. O longe vai valer 3 pontos, intermediário 2 e o pertinho 1. Vamos deixar o Eduardo começar ali. Uma distância um pouco maior, vamos começar do de 3, depois você vem vindo para frente. Não sei se vai dar para o nosso câmera. Isso, jogou, primeira.
De 3 pontos, De 3 pontos não deu. Cheguei mais próximo. Chegou mais próximo. 2 pontos. 2 Opa, pontos. valeu essa, hein? E agora pertinho a de 1. E vocês podem padronizar a distância. Então aqui, ó. Nessa rodada. Opa. 3 pontos então aqui pro Eduardo. Tá ok? Aí vai pra minha vez. Esse nós vamos somar até chegar a 21, tá, pessoal? Então vou a distância mais de longe aqui. 3 pontos, guardei. Cheguei aqui mais perto. Guardei de 2 também. E guardei de 1. Então, de novo, olha lá, 6 pontos. Só que nós vamos fazer isso até 21. Quem fizer os 21 pontos primeiro é o vencedor, beleza? Então, 2 brincadeiras aí do basquete para vocês. Nós vamos mostrar agora outras do vôlei. Como que a gente pode jogar o vôlei aí na nossa casa? Aqui é meio no improviso, ó. Mais um pouquinho para cá. Beleza. A gente fez tipo uma redinha aqui, mas você pode amarrar um barbante aí na sua casa, do jeito que você quiser, tá? Isso aqui é só para parecer mais um pouquinho. O que é que nós vamos usar aqui, ó? Balão. Simples, ó. Pegou o balão, encheu, né? Amarrou. E a gente pode começar brincando dessa forma aqui, ó. Primeiro no individual. Cada um rebatendo o seu. Lembrando que os movimentos aí do vôlei, né? Aqui, ó. Manchete, a forma de bater por baixo. Balão bem levinho mesmo. Você vai brincando. O toque aqui por cima, ó. E até a cortada que você bate com uma mão só. Ok? O pessoal tá muito fácil com o balão. O que que eu faço? Por Eduardo. Ah, gente, outro detalhe. Se você não tem balão em casa, pega esse saco plástico aqui, ó. De sacolão. Enche ele. Que vira, né? E a rede também, pessoal, pode ser adaptada, tá? A gente pode estar colocando, né, esse barbante que a gente amarrou aqui, pode estar amarrando ele em 2 cadeiras, por exemplo, tá? Fica não necessariamente isso aqui, né? A gente fez ficar mais alto. No momento que você amarra um plástico no balão, você pode ser só com plástico também, tá? No momento que você amarra um plástico no balão, olha só, ele já fica mais difícil de você rebater, ó. Ok? E aí você pode, depois disso, ó, vamos rebater com esse mais difícil, com o seu aí. E a gente rebate por cima da rede, um jogo mais cooperativo, sem um tentar fazer ponto no outro, né? E vai brincando para você pegar o movimento aqui de como que faz, tá? Para quando você for jogar com a bola de verdade ficar mais fácil. E por aí, fim, um jogo valendo. E um jogo, né, que você pode fazer até valendo. Sim. Aqui vai ficar meio difícil, ó. Você pode bater, ó, deu 2 toques ali, já é contra a regra do vôlei. Você pode ir marcando a pontuação. Se tiver fácil, você pode também colocar com 2 bolas, um jogo com 2 bolas. Ou até 3. E aí, olha só, por exemplo, né, que tem 3. Caiu uma lá no campo do professor Eduardo, é ponto meu. Né? Caiu uma aqui no meu campo, é ponto dele. E você vai ter que se virar para poder, né, cuidar de 3 bolas. Vamos tentar, ó. Aí já agarrou. E você vai colocando a regra. Se a pessoa agarrar, ela perde ponto, enfim, né? Se bater 2 toques, cair no chão. Assim, a gente está fazendo, pessoal, uma brincadeira, né? Para vocês que estão em casa aí, pode ser feito na sala de casa, pode ser feito num quintal que você tiver, o espaço que você tiver, você vai adaptar e fazer essas brincadeiras que a gente passou aqui hoje, tá? E com o material que vocês tiverem também, beleza? Não precisa ser específico uma bola de vôlei ou específico um balão, tá ok? E assim, o objetivo é realmente o desafio, né? Então, vocês viram como que é difícil rebater com 3 bolas. Então, se desafiem, né? Quem estiver dentro de casa com você e o familiar que estiver te acompanhando na brincadeira, pensem, sejam criativos para estar brincando aí e acrescentando nas nossas brincadeiras. Bacana, okay? Demais. Bom, espero que vocês tenham aí, né, gostado da nossa aula, que vocês se divirtam bastante aí com os pais de vocês, as pessoas aí da sua família. Agradecemos, né? Um forte abraço. Eu só tenho a agradecer, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.